dentro desse reino dele, ele mesmo disse que foi preparar morada para nós. E ele tem uma vida de eternidade para que nós venhamos passar ao seu lado. E essa vida de eternidade é uma vida muito boa, irmãos. E que eternidade é essa? Esse assunto vai ficar para outro dia. Outro dia a gente dá um estudo e fala sobre esse assunto. Porque eu queria falar sobre uma coisa aqui muito interessante que chamou minha atenção aqui com vocês. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Nós vamos ler essa história desse homem que é muito conhecida. É uma parábola que Jesus contou. E diz assim: irmãos, a história. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Versículo 29. Abraão respondeu: Eles têm Moisés, os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. 31. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Mas eu quero ler novamente o versículo 29 com vocês, irmãos. E Abraão respondeu. Vocês podem ler depois que eu dizer? Abraão respondeu. O que diz aí na sua Bíblia? Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por essa noite, Deus. Nós sabemos que a palavra é Tua, Senhor. E nada há em nós, Senhor, de excelência para que nós possamos tocar o Teu coração. Mas eu quero te pedir, Senhor, conforme o Teu servo, Senhor, um humilde servo nessa noite te pede. Fala com o Teu povo, Senhor, assim como Tu tem falado comigo, Deus. Que o nosso coração se enche, Senhor, com a Tua verdade, e que essa verdade, Senhor, quem sabe seja uma corda de resgate para as nossas vidas, Senhor. Que essa Tua verdade, Senhor, ela seja lâmpada para os nossos pés, Senhor, e luz para os nossos caminhos, Senhor. Que essa Tua verdade, Senhor, quem sabe ela possa nos salvar, Senhor, do mundo, Senhor, do inferno, Senhor. Que essa Tua verdade, Senhor, ela possa nos tirar, Senhor, das garras do pecado, Senhor, nos levar para a maravilhosa luz, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que essa Tua verdade, ela entre, Senhor, como uma flecha nos nossos corações nessa noite. Quem sabe mude as nossas atitudes, Senhor, mude, Senhor, os nossos hábitos, Senhor, e que nós possamos ter um relacionamento melhor contigo através disso, Senhor. Esse é o meu pedido assim a Ti, meu Pai, nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém e amém. Queridos, muitos de nós aqui, que já somos evangélicos há bastante tempo, hoje já lemos essa passagem, hoje nós ouvimos alguém ministrar sobre essa passagem. Eu não sei quantos de vocês aqui acompanharam, mas teve uma novela sobre esse tema, o Rick Lázaro, que passou na Record. Quantos aqui viram essa novela, irmãos? Além de mim. Eu acompanhei essa novela e eu gostei muito dela.
ela foi inserida no tempo ali do profeta Daniel. E essa novela foi muito boa, eu gostei muito dela porque os fatos que vieram se sucedendo ali nela, muitos deles bateram. E eu não sei se, quando Jesus ele conta essa parábola, essa situação ela verdadeiramente tinha acontecido numa época como aquela. Mas se não aconteceu, eu achei muito interessante eles terem inserido essa parte da Bíblia dentro dessa época e eu achei que casou muito bem. E nós sabemos que essa história que é tão conhecida, a gente tem uma verdade nela que a gente entende que é muito interessante, que, por exemplo, aquele homem, um rico, o que ele fez? Ele viveu a vida dele toda na abundância e simplesmente esqueceu das coisas do Senhor. E aquele homem que viveu em sofrimento, guardando o mandamento da palavra de Deus, quando eles morrem, um vai para o céu e outro vai para o inferno. Só que, irmão, tem uma coisa aqui, nessa parábola, o versículo 29, que chamou muito minha atenção, que é algo que Abraão, ele respondendo para esse rico, é algo que eu fiquei pensando, muito pensativo, e essa coisa ela ficou na minha memória martelando aqui muito tempo. E eu fiquei perguntando a Deus, falando, Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? O que o Senhor tem para nossas vidas com esse versículo? Que o Senhor diz que Ele tem Moisés e os profetas para que os ouçam. E o que nessa geração, Senhor, nós temos plantado, o que nessa geração nós temos feito para alcançarmos, talvez, essa eternidade que o Senhor tem para todos nós e que é tão boa? Porque é interessante que quando Jesus diz, olha, eu vou para o Pai preparar morada. Sim, Jesus foi preparar morada para todos nós. Só que essa morada, ela está preparada. Mas será que essa morada ela está verdadeiramente assegurada para mim, assegurada para você? O que nós precisamos fazer para nós entrarmos nessa morada celestial, irmãos? E o profeta Abraão, ele deixa uma dica muito interessante aqui, quando ele fala para o rico. Interessante que isso que ele diz para ele é uma coisa que é muito aplicável à nossa cultura. Nós hoje temos essa capacidade de ouvir, irmãos, de escutar. Nós ouvimos hoje pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por todas as redes sociais desse tempo. Nós ouvimos conselhos de pessoas na rua, nós ouvimos o professor na escola, nós ouvimos conselhos de nossos pais, nós ouvimos tanta coisa, irmão. Mas será que nós processamos isso no nosso cérebro e guardamos verdadeiramente a mensagem que é transmitida até o nosso aparelho auditivo? Eu não sei se você é assim, mas eu sou uma pessoa que às vezes, algumas pessoas estão falando comigo, e às vezes a gente está num tempo que 2 minutos depois que aquela pessoa falou, irmãos, eu já esqueci tudo que aquela pessoa falou. Não sei se isso acontece com você, irmãos, mas comigo acontece. Às vezes a pessoa está falando comigo e daqui a pouco, 2 minutos depois, eu falei, meu Deus, o que a pessoa falou mesmo? Interessante que acontece muito isso comigo, e a minha esposa, ela está ali, ela pode até concordar com isso, é quando ela fala, ó, vai no mercado, compra isso. Eu vou lá no mercado e compro 1, 2, 3, mas sempre esqueço 4. Irmãos, é batata. Se falar comigo, vai no mercado, compra. Uma vez a gente estava fazendo um almoço dos senhores aqui na igreja, e o diácono Gilberto, ele falou, ó, vai lá no mercado, compra louro, não sei o que. E eu sei que eu fui lá, irmão, trouxe o louro errado. Ele falou, mas esse aqui que eu te pedi, volta lá e troca. Irmão, foi uma confusão tremenda. Mas isso acontece algumas vezes comigo. Eu não sei se acontece com você também. E eu fui pesquisar, entender, falar, pô, essa palavra ouvir na Bíblia, tem essa palavra? E eu descobri que o ouvir na Bíblia, ele aparece pelo menos 1085 vezes. Essa palavra ouvir aparece na Bíblia. Eu não sei se você já tinha pesquisado sobre isso, mas isso é um fato muito interessante, que ele se repete inúmeras vezes. E quando a gente vai entrar mais um pouquinho no significado da palavra, eu descobri que essa palavra na Bíblia, ela tem um significado hebraico, que se chama sema, que é o significado hebraico dessa palavra. E essa palavra, tem um texto que eu separei, que eu coloquei aqui, que é de Deuteronômio 6,4, que ela é chamada, essa palavra, ela é considerada inserida dentro desse texto, a profissão de fé do judaísmo. Que diz assim, esse texto assim, ó, diz assim, ó,
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, eu falei, Senhor, tu fala tanto na Bíblia sobre o ouvir. E eu comecei a viajar nessa história que nós lemos, dessa parábola que Jesus falou. E na verdade, quantas vezes esse homem rico, ele já podia ter ouvido falar dos profetas e ouvido todas as mensagens que eles tinham transmitido para ele. Só que, irmãos, quando a cobra fumou, que ele chegou lá no inferno, ele olhou para cima e viu e falou: ah, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pede aí para que Lázaro pelo menos molhe lá o seu dedo aí na água e bote aqui na minha língua aqui para refrescar um pouco. Só que, irmãos, no versículo 29, quando ele fala, olha, quando ele vira para ele e fala acerca dos irmãos dele, que ele faz o pedido, ele fala, olha, ele tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas se eu for, eu vou pular muita parte da mensagem, deixa eu voltar aqui. Então, os significados dessa palavra Shema, eu peguei só 3 significados, ela tem alguns outros significados aqui, mas eu peguei só 3, que são prestar atenção, responder e obedecer. Prestar atenção. Se nós olharmos mais profundamente essa palavra, nós perceberemos que ela tem um significado mais amplo. Nesse texto, no hebraico, que tem esse significado de prestar atenção em algo, ou de colocar um foco na coisa, um exemplo disso ocorre no casamento de Jacó com Lia. Era óbvio que Jacó queria casar com Raquel, mas como ele foi enganado, ele teve que casar com Lia. Irmãos, presta bem atenção. Jacó tinha um foco naquilo que ele queria. Ele estava trabalhando todos aqueles anos para poder casar com Raquel. Só que num determinado momento da caminhada, se não me falha a memória, foram 7 anos que ele ficou trabalhando para conseguir esse casamento. Acho que 7 anos de relacionamento com uma pessoa, ainda que seja um relacionamento de patrão com empregado, gera uma certa confiança. E essa confiança que Jacó, ele pegou Labão, ele acabou perdendo o foco daquilo que ele queria. E por isso ele foi enganado. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, Senhor, eu tenho tantos anos de evangelho, convertido. E será que em algum momento desse tempo, na minha caminhada, eu não posso perder o foco do que é o reino de Deus? Eu não posso perder o foco do que é o verdadeiro propósito da salvação. Eu não posso perder o foco de que o meu salário são as almas que eu preciso enxergar e preciso buscar através delas. Eu não posso perder o foco, Senhor, de todas aquelas coisas que eu preciso cumprir, como a Tua palavra diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a Ti mesmo, Senhor. Eu não posso perder o foco. E num determinado momento, como diz no Evangelho, que Jesus virá, num abrir e fechar de olhos, o Senhor voltou e eu perdi o meu foco naquele momento e fiquei. E aí, irmãos, como aquele rico nessa passagem que nós estamos lendo aqui, eu não poderei mais pedir um favorzinho, porque o meu foco foi tomado em todos esses anos até a vinda de Cristo. Mas quem sabe eu vou viver toda a minha vida aqui na terra, e vivendo toda a minha vida aqui na terra, irmãos, eu não vou simplesmente ver a volta de Cristo, porque antes disso eu vou envelhecer e vou morrer, se Cristo não voltar antes. Mas ainda assim,
Em todos esses anos que eu estiver vivendo aqui na terra, eu não posso perder o meu foco até o último momento, irmãos. Porque mesmo morto, quando Cristo voltar, eu sei que eu ressuscitarei para estar diante dele. E eu fiquei pensando nessa questão do resgate. E eu fiquei falando, Senhor, como isso é tão profundo. Quando nós não conseguimos mais, nós perdemos a sensibilidade de ouvir a Tua voz, Deus. Nós não conseguimos entender mais porque nós não temos Abraão, nós não temos Moisés, nós não temos Elias, nós não temos Eliseu, nós não temos Isaías, Jeremias, nós não temos nenhum dos profetas, Senhor. Mas nessa geração nós temos tantos pastores, tantos homens e mulheres de Deus que ficam pregando o Evangelho da salvação todos os dias. Eu entro numa igreja terça, quinta e domingo e está sendo pregado o Evangelho da salvação. E eu entro de uma forma e eu saio da mesma maneira, porque eu não tenho foco, eu não presto atenção naquilo que está sendo dito. Ou quem sabe para mim o que está escrito dentro desse livro é só mais uma história, como qualquer outra. Só que um dia, essa história vai ser provada para nós como uma coisa real. Seja depois que nós morrermos, ou seja no momento que Jesus voltar, irmãos. E a igreja do Senhor, ela tem pregado, a igreja do Senhor, ela tem insistido em falar sobre isso. Só que ainda existem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem ouvir. E se ouvem, 2 minutos depois, esquecem aquilo que está sendo dito. O Deuteronômio, ele diz para nós guardarmos esse mandamento na tábua do nosso coração, irmãos. É nós escrevermos ele dentro do nosso coração e termos esse mandamento como a principal fonte de vida para nós. Guardarmos que nós temos que amarás o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. E quem sabe se hoje eu perguntar para vocês aqui quem ama o Senhor, muitas pessoas vão levantar a mão, Senhor, eu te amo. Eu digo para ele que, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Mas e quando nós temos que provar esse amor, irmãos? E quando nós temos que provar como Abraão, que teve que sacrificar o que mais ele tinha de precioso para poder estar com o Senhor? Quando nós temos que provar esse amor? Nenhum de nós aqui, quem sabe, vamos ser mártires, como Jesus foi o primeiro mártir, irmão, da Bíblia. E nós ouvimos sobre isso hoje de manhã. Mas nós entendemos que nós precisamos levar essa preciosa semente andando e chorando. E eu entendo que eu certamente voltarei com um sorriso no rosto. Mas se eu não voltar, se você não voltar, você estará com o Senhor e você estará também com um sorriso no rosto. Mas nós entendemos, e o que nós vemos hoje em dia, que a grande dificuldade é quando aparecem as pequenas, leves e momentâneas tribulações em nossas vidas, seja familiar, seja na saúde, seja uma dificuldade que nós estejamos passando temporária, como desemprego que nós estamos vivendo no nosso país. Nós viramos as costas e nós esquecemos até do momento que, quando diz que nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. E nós somos influenciados por essas tribulações momentâneas e nós somos roubados de nós mesmos e nós tratamos até o nosso irmão com indiferença. Nós tratamos mal, às vezes, os nossos familiares, a nossa esposa, as esposas, tratam mal os maridos, tratam mal os filhos, irmãos. Mas por que a pessoa é assim? Não! Porque nós estamos tão angustiados com a situação que nós estamos vivendo, que nós acabamos sendo levados por essas situações. Mas nós precisamos guardar a palavra do Senhor em nossos corações. Nós precisamos guardar, irmãos, tudo isso que está escrito aqui. Porque o Senhor a cada dia tem uma novidade de vida para mim e para você, irmão. Nós entendemos pela palavra dele que a cada dia, quando nós acordamos, as misericórdias do Senhor, elas são renovadas sobre a nossa vida. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: isso é limitado. Isso não será para sempre. Quando o Senhor voltar, irmãos, essas misericórdias, elas acabarão. Quando chegar o final da nossa vida, essas misericórdias acabarão.
E eu já ouvi de muitas pessoas nessa caminhada, falar, não, meu filho, não, isso aí, deixa para quando eu tiver mais velhinho, eu me converto. Quando eu tiver mais velhinho, eu me envolvo na igreja. Eu vou estar participando mais das coisas da igreja. Não, deixa isso aí, não é para mim, não. Não, esse negócio de cristão não é para mim, não. Não, isso aí não é para mim, não. Só que nos nossos momentos de grande angústia, irmãos, de grande dificuldade, quem sabe de repente você já passou por alguma situação aqui de quase morte, e na hora que nós passamos, quem que nós lembramos? Deus me socorre! É a primeira coisa que nós lembramos. Mas quando está tudo bem, nós não queremos nem ouvir falar dessa palavra. Um outro significado, passou a prestar atenção, agora ao responder. Essa mesma palavra ela pode significar responder a algo. Dessa maneira aparece muitas vezes no livro de Salmos, onde o salmista pede ajuda ao Senhor. Ele diz, ouça a minha voz, Senhor, quando clamo. Tenha misericórdia de mim, no Salmo 27, no versículo 7. E outro significado dessa palavra é obedecer. Quando o povo está lá no Monte Sinai, e Deus os organiza como nação, ele diz assim, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Êxodo no capítulo 19. Isso foi uma promessa para o povo de Israel naquela época. Mas, irmãos, eu acredito que isso também é uma promessa para a nossa vida. Se nós ouvirmos, porque nós só vamos conseguir obedecer a palavra do Senhor se nós ouvirmos e guardarmos aonde? No nosso coração. O Senhor diz que nós seremos propriedade particular dele. É como se o Senhor estendesse as suas mãos e Ele nos cobrisse com a sua graça, a sua justiça, e não deixasse que o mal viesse tocar em nós. Mas se nós ouvirmos essa palavra e obedecermos. Irmãos, quando eu comecei a escrever, a digitar isso no meu notebook, eu comecei a chorar. Porque eu falei, Senhor, quantas são as vezes que nós, na nossa caminhada, do nosso dia a dia, nós nos pegamos em tantas coisinhas que nós não estamos obedecendo a Tua palavra. E quantas foram as vezes que nós já ouvimos tantos esses textos aqui, irmãos? O significado para Deus de ouvir significa que eles deveriam manter o pacto que haviam feito. Para Deus, a palavra ouvir significa obedecer. Esse rico, ele não conseguiu ouvir a palavra do Senhor. Em outra passagem, o jovem rico também se aproxima de Jesus e ele fala que ele guarda todos os mandamentos. Jesus diz para ele, vende tudo que tens, dê aos pobres e depois siga-me. E aquele homem é reprovado nesse teste. Jesus ele diz, mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não que nenhum cristão possa ser rico, irmãos. Financeiramente, estou falando financeiramente. Não que nenhum cristão possa ser rico. Mas a riqueza, o poder, ele não pode controlar as nossas vidas, irmãos, porque as nossas vidas precisam estar pautadas aonde? Na palavra do Senhor. E se o Senhor nos mostrar pela palavra dele, meu filho, abre mão de tudo que tu tens para você poder me seguir, irmãos, e qual é a nossa atitude? É abrirmos mão daquilo que nós
temos para poder servir ao Senhor? Qual será a nossa atitude quando nós estamos em momentos delicados, enrascados, e nós falamos, Senhor, é muito mais fácil, Senhor, não obedecer e sacrificar do que te obedecer, Deus. É muito doloroso, irmãos. E essa palavra, ela corta dentro de mim. Porque o Senhor a cada dia tem tido uma novidade para mim, o Senhor tem tido uma novidade para você, querido. E eu não vou conseguir chegar até o final de tudo isso que eu coloquei aqui, mas eu queria, ainda no pouco tempo que ainda eu tenho, eu queria dizer algo para vocês. Que Adão, como homem, pecou. Mas Jesus, como homem, venceu o pecado. Não foi fácil para Jesus vencer o pecado, porque ele sofreu as tentações como todos nós sofremos. Jesus venceu somente porque o seu foco estava firme em obedecer à vontade daquele que o havia enviado. E o coração dele estava repleto de amor. Obedecer à vontade de Deus num tempo presente como o de hoje, irmãos, não é fácil. Um tempo onde tudo é difícil. Vivemos uma situação onde você vai tudo certinho, tudo na legalidade, dá entrada num documento numa empresa, e já tem mais de um ano a empresa não vem instalar aquilo que era para ela instalar. Por que, irmãos, isso? Porque existe o jeitinho brasileiro, que se você der um dinheiro na mão da pessoa, eles vão lá e fazem. Mas a igreja não pode viver nisso, irmãos. Porque nós aprendemos que a igreja do Senhor que vai subir é a igreja sem mácula. A igreja com vestes limpas, irmãos, a igreja pura. A igreja santa do Senhor, é essa igreja que vai subir. E às vezes isso dói na nossa carne. Porque andar na mão certa, na contramão das coisas que são erradas, é muito difícil. Porque as pessoas, a maior parte das pessoas, elas fazem aquilo que são errado para poder atribular aquilo que as pessoas certas fazem. Só que, irmãos, Jesus, como homem nessa terra, venceu todas essas tribulações. E nós também temos que vencê-las se nós quisermos morar no céu e termos essa eternidade para a nossa vida ao lado do Senhor. A promessa que Jesus fez não é minha casa, minha vida. Ele realmente preparou morada para você e preparou morada para mim. Mas há alguns passos, até nós chegarmos nessa casa, nós precisamos seguir alguns passos e completá-los. E completar esses passos, Jesus venceu até a morte, irmãos, e ressuscitou. E com a ressurreição de Jesus, nisso veio a nossa esperança da vida eterna. Porque se Jesus morresse e não ressuscitasse, querido, a nossa esperança era vã. Mas ele venceu a morte, querido, para dizer para nós que ainda se nós morrermos, ainda há vida no Senhor após a nossa morte. E é por isso que eu entendo que todas as pessoas no passado, todas aquelas pessoas que foram mártires, esses dias eu estava vendo um filme sobre a história de Pedro. E Pedro, antes do momento da sua morte, o imperador romano, ele já tinha pego Paulo, já tinha acusado ele de ter incendiado Roma, de ser o mandante de incendiar Roma. E ele, quando ele prende Pedro, quase que não sai. Quando ele vai, antes da morte de Pedro, ele fala, olha, você nega esse Jesus? E Pedro se remete quando ele era mais jovem, e ele negou a Jesus 3 vezes, e ele fala, Senhor, eu não errarei novamente. Dessa vez eu não errarei. E ele fala, jamais, eu não negarei o meu Senhor. Aí ele fala, então eu vou mandar te crucificar. Ele fala, tá bom, mas me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse por esse Evangelho? É um amor que transforma as nossas vidas.
E a gente já não consegue mais viver fora desse contexto. Nós não conseguimos mais viver sem esse amor, irmãos. Nós não conseguimos mais porque nós entendemos que hoje nós fomos resgatados para viver para essa eternidade. E quando nós somos resgatados para viver para essa eternidade, querido, nós entendemos que nós precisamos estender a nossa mão para resgatar outras pessoas. Deus! E esse é o papel da igreja. E quem sabe você entrou por essas portas nessa noite e você pode estar falando, pô, ele está falando tanto em salvação, 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 mas a Bíblia diz, irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. E dessa forma Deus provou o homem o quanto ama, entregando a sua própria vida por nós, e ele se torna o meu e o seu libertador e salvador. Aí no capítulo 10 desse mesmo livro de Romanos, ele vai dizer que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em nosso coração que Deus os ressuscitou dos mortos, nós seremos o que, irmãos? Salvos. A responsabilidade não está mais em mim, porque eu anunciei. Se nós crermos com o nosso coração e confessarmos com os nossos lábios, é a palavra de Deus que diz, nós seremos salvos. Todo aquele que crê e confessa, ele já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E como foi com aquele homem rico? Depois da condenação, irmãos, não tem mais volta. Sinto muito informar isso para vocês. Mas ainda há tempo. Ainda há esperança para as nossas vidas e para as nossas almas. Nós podemos viver na eternidade com o Senhor, ou nós podemos morar na eternidade no lago de fogo e enxofre. Mas Deus preparou o lago de fogo e enxofre para Satanás e os seus anjos. Isso não foi preparado para nós, para os seus filhos. Todavia, como Abraão disse, que eles têm Moisés e os profetas para poder ouvi-los. E nessa geração, vocês têm os pastores, os missionários, as missionárias, as pastoras, os homens e mulheres que se levantam para pregar esse evangelho da salvação. Nessa geração, vocês têm essas pessoas. Nenhum de nós, irmãos, somos tidos mais por inocentes. Não. Não, irmãos. A decisão é nossa. A graça dele já foi derramada. Ele pagou o nosso preço lá na cruz, um preço de sangue, irmãos. Nós nunca vamos poder retribuir aquilo que Jesus fez por nós. Jamais. Mas ele fez. E o teu preço, a tua conta já está paga. Você só precisa crer no que está escrito nessa palavra e confessar com os seus lábios. Você pode tomar a sua decisão nessa noite. Ou quem sabe você pode ser mais um que vai falar, eu não vou tomar a minha decisão nessa noite, eu vou esperar mais um tempo, porque eu acredito que eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou preparada. Não tem problema, eu entendo, e o Senhor também entende. Só que o tempo dele, o tempo da vinda dele, não é conhecido e nem revelado para nenhum de nós. Qual é o tempo da volta do Senhor e qual é o tempo da minha morte e da tua morte. Todavia, todos os dias, quando nós estamos longe do Senhor, estamos brincando de roleta russa e não estamos sabendo. Porque a qualquer momento, nós podemos ter o checkmate em morar no inferno. E essa é uma verdade, querido, que eu queria deixar para cada um de nós. Pensarmos e levarmos isso dentro do nosso coração. Que nós precisamos levar todos os dias a palavra do Senhor muito a sério. Você tem ouvido na rádio, na televisão, nas igrejas, ou quando você recebe um folhetim na rua. Você tem ouvido e
você tem lido essa palavra. E o que você vai fazer com isso? Você vai continuar deixando entrar por um ouvido e sair por outro? Ou você vai tomar uma decisão e vai mudar a sua vida para sempre? Quero dizer para você aqui, a partir do momento que você aceitar Cristo, não tem nenhuma promessa de melhora para a sua vida. Nenhuma promessa de melhora. Isso não é um passe de mágica, uma fada madrinha, que vai fazer a nossa vida mudar completamente. Mas uma coisa eu te garanto, querido. Todas as vezes que você botar a sua cabeça num travesseiro, você vai botar a sua cabeça num travesseiro com paz. Porque você sabe que a sua alma vai morar na eternidade com o Senhor. A sua vida nessa terra é uma vida passageira. Nós entendemos que pelo estudo dos cientistas existe um prazo que eles dão, que hoje o homem, no Brasil, o homem e a mulher vivem em média cerca de 70 anos. Existem algumas pessoas que passam um pouco desse prazo, mas nós não sabemos qual será o nosso, porque esse corpo físico tem um prazo de validade, mas a nossa alma, ela é eterna. Amém? Pense nisso. Você pode aplaudir o Senhor, querido?